Eu estava para me formar em administração no ano de 1966, quando meu querido professor, falecido precocemente, que me ajudou muito na vida, Luiz Sandi, me convidou para trabalhar com ele. Na época ele era diretor do Departamento de Indústria e Comércio. E eu fui ser diretor de uma divisão de Indústria e Comércio. Na época eu tinha 22 anos. Aí, algum tempo depois, Antônio Carlos Magalhães foi nomeado prefeito de Salvador. E Antônio Carlos ficou procurando um técnico bom, competente, para ser secretário da Fazenda. Indicaram a ele Sandi, que tinha vindo, era funcionário do Banco do Brasil, tinha vindo dos Estados Unidos, onde fez um curso especificamente sobre finanças. E Sandi, então, foi ser secretário da Fazenda dele. E aí me chamou para eu ir trabalhar com ele na prefeitura. Eu deixei, o que era real, cruzeiro, agora eu não me lembro mais. Eu me lembro que eu ganhava no estado 470 unidades monetárias para trabalhar meio turno. E eu fui com o Sandi trabalhar na prefeitura ganhando 400 para trabalhar 3 turnos. Porque a gente entrava de manhã e só saía de noite. Mas eu achei ótimo. Aí eu me formei, já estava formado. E a partir daí eu comecei a conviver com Antônio Carlos Magalhães, a quem eu não conhecia. E Sandi também não conhecia. 3 anos depois, Antônio Carlos sai da prefeitura e é indicado governador da Bahia. E aí o que é que ele faz? Eu tinha nessa época 25 anos, ele consegue com Luiz Viana, que era o governador da época, me nomear presidente da Fundação de Planejamento para começar a organizar o governo dele. E aí foi em 1971, aí eu tinha 26 anos, Antônio Carlos assumiu o governo, dia 15 de março, e eu assumi a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia, que não existia e que eu criei com a ajuda dele. E foi os 4 anos inteiros lá. E realmente isso que você perguntou, Diana, tem fundamento. Eu não conhecia muitas coisas, claro, né? Agora era muito audacioso. Hoje, quando eu penso, eu acho que era um pouco maluquice minha aceitar enorme responsabilidade como aquela. Quando eu não conhecia nem o funcionamento da máquina pública, eu comecei a conhecer na prefeitura. Quando você falava em processo, eu vou pegar um processo, eu sempre associava a processo judicial. Eu vou mandar esse processo em diligência. A diligência que eu me lembrava era do Velho Oeste, famosa Stagecoach. Mas aí fui na audácia da ignorância e fui embora. Bom, aí você também ajudou a planejar o centro administrativo, né? Aí essa história do centro administrativo é o seguinte, com 2 anos de governo, bom, aí eu comecei a me identificar muito com o Antônio Carlos, e ele gostava muito do meu tipo de trabalho, e eu comecei a ter um acesso muito grande, tanto que ele me chamava do primeiro-ministro dele. Eu cansei de presidir reuniões de todo o secretariado, sem a presença dele, ele pedia para eu presidir, quando eu era o mais jovem de todos, né? Mas eu ia mesmo na cara e na coragem. Aí um dia, Antônio Carlos Magalhães me chama, no 2º ano de governo, e diz: eu quero fazer alguma coisa na Avenida Paralela, na época não chamava Luiz Viana. Eu quero fazer alguma coisa lá, eu quero levar o governo para lá. Vamos fazer o centro administrativo. A ideia foi dele. E aí nós constituímos uma comissão, eu era o presidente dessa comissão. Inicialmente ele tinha pedido a Valdomiro Cunha, que era um arquiteto, bom amigo dele, meu, para poder pensar. Mas Valdomiro não tinha condições, estava com outros problemas, enfim, não importa. E aí eu assumi toda a implantação do centro administrativo, né? Trouxe depois o arquiteto Lelé, que fez modificações importantíssimas. E eu entregava uma secretaria, o secretário que se mudasse para lá, ele recebia tudo pronto, tudo. Os móveis, as divisórias, não tinha trabalho nenhum. Nada, como se ele entrasse no hotel de 5 estrelas, que tem tudo, até faqueira, etc. E quando eu fui para lá, a Secretaria de Planejamento foi a primeira que foi para lá. No ano de 1973, o mesmo ano que nasceu minha filha Maria Eduarda. Não tinha nem telefone, a gente falava por um rádio. E tinha que ficar aquele negócio, câmbio, volta, câmbio, não tinha nada. A avenida não tinha iluminação, não tinha ônibus, não tinha nada. Nós fomos realmente pioneiros ali, mas foi legal, foi uma coisa ótima. E depois, já perto do fim do governo, Antônio Carlos de novo me chama e diz: eu quero fazer uma igreja no centro administrativo, para os granfinos se casarem. É o estilo bem dele. E aí eu pedi ao arquiteto Lelé
para desenhar uma igreja, e nós fomos levar ao cardeal, que era o cardeal Vilela, grande figura, grande amigo meu. E aí o cardeal adorou, né? E a igreja foi feita e inaugurada ainda no governo de Antônio Carlos. Você teve a ousadia de levar a prefeitura para aquele lugar lindíssimo. Em 14 dias. Exatamente. Como é que foi isso, Mário? Você apostou nele de fato e ele te deu o retorno que você esperava? Porque ele é uma pessoa que você fala muito até hoje, né? Não, o Lelé é uma figura tão fundamental que, inclusive, hoje nós somos já há alguns anos, 34 anos, 35 anos, nós somos compadres. Ele batizou meu filho Marcelo. Ele veio primeiro para fazer o centro administrativo, uma parte, porque os primeiros edifícios eu não gostava, e ele introduziu um conceito completamente novo naquelas plataformas, aquele prédio da entrada, a própria igreja. Depois nós fizemos juntos a Igreja dos Alagados, a pedido também do cardeal Vilela, por Dom Avelar, para comemorar, marcar a vinda do Papa João Paulo II, né? E aí, quando eu vim ser prefeito, eu trouxe Lelé para trabalhar comigo na prefeitura. Ele foi fundamental. Foi ele que fez a estação da Lapa, todos os terminais de ônibus na cidade, projetou o sistema na época que a gente estava pensando do bonde moderno, depois do transporte de massa. E as passarelas, as escolas, as encostas, a drenagem em bairros populares, que foi uma coisa extraordinária, tirando o povo da lama, né, e criando a FAEC, né, que é a fábrica de escolas. A partir daí ele fez vários outros prédios. O prédio da prefeitura foi montado em exatos 14 dias. Né, e ele fez também o prédio do Tribunal Regional Eleitoral, toda a rede de Hospital Sara. Ele é um arquiteto tão bom e ficou tão comprometido com Salvador que depois disso tudo ele continuou morando aqui em Salvador. As passarelas, quando você foi prefeito, eu lembro que a cidade ficou colorida. Quer dizer, você teve uma preocupação com essa coisa da estética da cidade. Tanto que não tinha também a Intursa, né? Você foi responsável pela criação da Intursa. Você achava o quê? O que faltava, Mário, na cidade? Você, por ser o primeiro prefeito na votação que você teve, você achava que faltava o quê, de fato? Alegria, profissionalismo? Era o quê que faltava? Você disse bem, alegria, profissionalismo, competência. E mais do que tudo, Dina, faltava, como eu acho que voltou a faltar hoje, uma visão do que é Salvador mesmo. Salvador não é uma cidade comum, não é. Ela tem características únicas aqui no Brasil. A primeira cidade do Brasil, a primeira capital brasileira, com uma miscigenação muito grande, uma beleza extraordinária, uma cultura muito forte. E o que eu vejo hoje é uma mediocrização a partir dos auxiliares. Se você for olhar, governo do Estado, governo, prefeitura e tudo, claro, eu não quero entrar aqui na análise de um por um, nem nada disso, mas de um modo geral são muito medíocres. Não conseguem pensar num projeto importante para a cidade. Como nós pensamos, as passarelas, além de servir para a pessoa ir para um lugar e atravessar a rua, se você ver bem, ela faz uma ligação bairro a bairro. Você hoje sai de Brotas e chega no Tororó andando, coisa que você antes tinha que fazer uma volta enorme de ônibus circulando, né, pelos vales. E aqui nós fizemos a ligação bairro a bairro através das encostas. Eu fico vendo, por exemplo, já falei isso inclusive com o prefeito, já falei com o governador, o Porto da Barra. O Porto da Barra é um negócio assim que é um marco desta cidade. Primeiro, a melhor praia de Salvador e uma das melhores do mundo. Fantástica. Segundo, aquela redondeza toda ali, aquilo aí, se bem aproveitado, bem trabalhado, é uma coisa extraordinária para levantar, inclusive, a autoestima do povo que está muito embaixo. Eu lembro quando eu vim morar em Salvador, a Barra era um lugar que as pessoas iam passar. Claro! E eu se divertia. Claro. E você passa com medo dos traficantes, dos bandidos, das prostitutas. Claro, e aquilo ali, rapaz, é um marco da cidade. Então, você veja, o centro histórico está abandonado. Agora o prefeito está até querendo retomar lá algumas ações ótimas. Que você também foi fundamental. Claro, nós começamos a trabalhar nisso no primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães com o Vivaldo da